Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. No versículo 21 do mesmo capítulo diz: Não temas, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará. Aqui na minha versão diz ensinador de justiça, ou justa medida, e fará descer chuva temporã e seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão do mosto e do óleo. Restituís-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o purgão, e a oruga, o meu exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvarei ao nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? Feche tua palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi lida, Pai, foi colocada, Pai, em alto bom tom, ó Pai, para cada um, Senhor. Que você possa ministrar primeiramente na minha vida e depois na vida de cada um dos irmãos. Que possamos sair daqui, ó Pai, não como entramos, mas com a esperança, cheio da Tua unção, do Teu poder, ó Pai, com a Tua palavra latente em nossos corações, ó Pai. Para que em nome de Jesus possamos transformar as nossas vidas, ó Pai, num coração totalmente quebrantado, totalmente restaurado e renovado, ó Pai. Um coração convertido ao Senhor, ó Pai. É a nossa oração e súplica no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amém. Toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Uma palavra tremendamente abençoada, no momento que estamos vivendo nos fins dos tempos. Eu sempre gosto de lembrar-nos que estamos cada vez mais perto da volta de Cristo. Mas hoje a palavra é um pouquinho diferente, não para só falar na volta de Cristo, que o tempo tá próximo, como diz aqui, né? Convertei-vos a mim todo o vosso coração, com jejum, choro e pranto. Mas principalmente, no momento que o Brasil está vivendo, e ainda nós sentimos o peso de uma crise nos últimos 2 anos, 3 anos aí, começou no final de 2013, passou 2014, 15, 16, estamos há 3 anos e pouco de uma crise muito severa, onde não foi só uma crise financeira, mas foi principalmente uma crise de credibilidade. Né, uma crise complexa, porque envolve, eu não confio mais em ninguém. Eu mexo no mercado imobiliário e a gente sente isso. Como que eu vou comprar um imóvel que não está construído ainda? Será que o cara vai entregar? Será que vai entregar no prazo que está sendo falado? Será que esse preço não vai cair? E toda uma especulação que existe por trás disso, e a gente percebe isso em todas as áreas, né? A gente pegou feijão ao ano passado a quase R$15, R$17 o quilo, ao saquinho de feijão, e agora voltou a R$4, R$5. Passamos um momento de turbulência muito grande, até um governo, independente da ideologia política, mas um governo corrupto cair e permanecer um outro governo. E eu creio em nome de Jesus, até por conhecer um pouco de economia e estudos, eu creio que essa crise que nós passamos porque está no passado, vai se deixando a cada dia mais para um próximo 2017 que está vindouro aí nos próximos 11, 10 meses aí que nós temos pela frente, de prosperidade, de vitórias, de bênção. Em um 2018 melhor ainda que 2017. E a palavra de Deus nos conforta isso nos nossos corações, né? Porque ela fala no momento que nós passamos de uma tribulação, passamos de uma crise, e
temos que entender que Deus está preparando grandes bênçãos para nossas vidas, né? Do versículo 21 ao versículo 27, falar que as nossas eiras se encherão de trigos, e os lagares transbordarão com mosto e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então, pode ter certeza que 2017, por mais pessimistas que estejam as estatísticas e o que você escuta nas televisões, os índices econômicos, e segundo o Banco Central, cada vez mais estão melhorando, os índices estão diminuindo, a taxa de juros está diminuindo, vamos a cair abaixo de 2 dígitos até dezembro. E tudo isso daí, não vim falar aqui de economia, não vim falar aqui de área financeira, mas é para tranquilizar o coração de todos nós, que Deus está trazendo um novo começo para nossas vidas, e por tudo que nós passamos nesses últimos 2 anos, a igreja sofreu, cada membro aqui sofreu. Tenho certeza que quem é empresário, quem trabalhou em empresa, ou perdeu o emprego, ou caiu muito seus rendimentos, mas Deus nos manteve fortes e firmes. Deus nos sustentou até aqui. A palavra de Deus fala claramente isso. Deus nos sustentou até aqui. E é isso que nós temos que crer em nossas vidas e não entrar em desespero. Eu, como empresário, a gente olha o retrospecto passado, até isso conversei ontem com um especialista, ele falou, como que estava os últimos 6 meses? Eu falei, não vou nem comparar. Eu vou ter que entender que daqui para frente. Se eu olhar para trás, eu vou chorar no começo. Nem adianta pensar muito, porque foi muito ruim. Às vezes a gente olha para os números, olha para a nossa conta, olha para o nosso mercado, cada um trabalha na sua profissão, e fala, e agora? Da onde vem meu socorro? Da onde vem a minha ajuda? E se você não estiver firmado aos pés do Senhor, você entra em desespero como muitos entraram por aí. Você entra em desespero de usar a tua própria força, né? Até tem uma música do Thales que ele fala assim, parece que está tão ruim só para mim. Né? A gente indaga às vezes, será que é só eu que estou ruim? Será que é só a nossa situação que está ruim? Será que é só eu que estou prejudicado e sendo impactado por essa crise, por esse momento, por essa dificuldade? E às vezes a gente não olha o quanto Deus está fazendo em nossas vidas, o quanto Deus não tem nos sustentado, porque tem muita gente que se matou aí fora, muita gente que voltou a procurar empregos lá, que tinham empregos bons, regrediram e foram trabalhar lá empregos mais inferiores, pessoas que não conseguiram emprego há 1 ano, 2 anos, tem pessoas que têm 2 anos procurando emprego e não acha, no mesmo nível comercial que ela tinha, de engenheiro, enfim. E a gente tem que entender que Deus tem nos sustentado até aqui. Não está a maravilha que a gente imaginou, mas Deus manteve os nossos empregos, Deus manteve a nossa comida, e isso é prosperidade, é ter tudo todos os dias. Você acha que para uma igreja que nem essa, se manter pagando aluguel, estacionamento, energia, é barato? Não é. Mas eu não vim falar aqui de dinheiro e nem falar dessa situação, mas a fé que o pastor tem para essa comunidade, que as pessoas que trabalham nessa comunidade têm por essa comunidade, tem sustentado até aqui. É a diferença que nós temos que ter em nossas vidas, lá em casa, no nosso lar. É difícil a gente olhar e falar, e agora? Para onde eu vou? Fecho tudo e vou procurar emprego, vou fechar minha empresa, ou vou procurar outro mercado, ou vou me reinventar. E a crise vem trazer algo diferente nas nossas vidas. Né? A crise ela traz um momento especial para nós, que é o momento de nos reinventarmos, nos recriarmos. Né? Se a Fabiana, que ela deu testemunho aqui, eu vou pegar um pouco do gancho, se ela tivesse um emprego confortável lá 5, 6 anos atrás, e trabalhasse como boleira em algum outro restaurante ou em alguma outra doceria, será que ela chegaria onde ela chegou? Ou ela passou muito choro vendendo pão de mel, vendendo ovo de Páscoa, e hoje ela chegou onde ela chegou, por quê? Porque Deus foi tratando na vida dela, foi melhorando dia a dia. Eu estou errado? Deus trata. É nesse momento de crise, de dificuldade, que é a hora que a gente tem que se reinventar. É a hora que a gente tem que entender, peraí, aonde eu posso melhorar? Não só você fisicamente, profissionalmente, mas como você como cristão. Cadê o seu... quando está tudo muito bem, tudo muito maravilhoso, é fácil você louvar a Deus. É fácil erguer as mãozinhas e falar, Deus maravilhoso. É fácil trazer um dinheiro aqui na frente, não vou nem falar em dízimo e oferta, mas trazer valores aqui na frente. É fácil você ser um homem lá fora. A hora que está tudo muito bem, é maravilhoso. E na hora que você não está sem nada?
E na hora que está na dificuldade, a hombridade de você se humilhar e pedir perdão para Deus e buscar a presença do Senhor. Eu queria nos traz a palavra aqui falando assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Será que nós estamos fazendo isso? Em buscando a Deus de uma forma diferenciada? Ou estamos sendo medíocres só lá fora? E digo mais, a palavra fala o seguinte: e rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. No Antigo Testamento as vestes falavam que quando se rasgava as vestes era sinal de humilhação. Mas Deus está procurando aqui falar para você: não adianta você externamente vir aqui chorar, esbravejar e falar, se você lá no seu interior não está mudando o teu coração. Se lá no teu interior não está, rasgai o vosso coração. Essa atitude que nós temos que mudar é cada um aqui dentro. É eu, é vocês, seja lá qual for a pessoa. Nós temos que entender que não adianta a gente ser orgulhoso, ter o nosso ego e não, está tudo muito bem, estamos indo, e você viver se você não rasgar o teu coração, não se humilhar, não colocar os teus joelhos no chão e orar e clamar ao Senhor. O que falta para uma igreja avivada, falta para uma igreja em comunhão, é joelho no chão, é oração, é comprometimento. Não é você estar na igreja, mas é você ser a igreja. Porque a gente olha na dificuldade, a gente vê o tamanho do nosso problema. Estou errado? Mas será que a gente consegue enxergar por trás dos problemas o quão grande é o nosso Deus? Ou a gente rebaixa o nosso Deus ao tamanho do nosso problema? Nós temos que começar a entender o que Deus quer agir em nossas vidas. Momento de crise, nesse momento de dificuldade que a gente passa, que eu passo, que todo mundo está... a televisão menciona isso toda hora, todo momento. Qual é a nossa atitude para mudar? Porque se você continuar... Einstein falava, né? Se você continuar fazendo as mesmas coisas que antes, você vai ter os mesmos resultados. Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Será que... não falo em quantidade de vir na igreja 1, 2, 3 vezes na semana, porque eu acho isso muito, com todo respeito à palavra, hipócrita. Se você não é lá fora uma igreja, não vem aqui ser igreja. Você vem aqui sentar no banco e participar de todos os cultos, você pode até receber a palavra, mas você vai se engordar da palavra e não vai lá fora levar essa palavra para outras pessoas. Se você vier constantemente entendendo que a palavra, e na sua casa ser exemplo de cristão, dobrar os joelhos, clamar, adorar e viver a essência do evangelho, é o que Deus quer, com certeza Ele vai abrir as portas. Foi o que Ele falou aqui. Ele primeiro repreendeu as pessoas, colocando: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto, rasgando vossos corações, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio a irar, com beneficências, e arrepende do mal. Se arrepende do mal. E logo em seguida Ele traz as promessas da fartura. Nossa vida está difícil, é porque a gente não estamos buscando a Deus como temos que buscar. Como o pastor diz, Ele está sentado no mesmo lugarzinho, esperando nossas orações. Mas será que as nossas orações estão subindo como incenso suave às narinas dEle? Será que a nossa oração está sendo tão profunda, no sentido não de tempo, de hora, de eloquência, mas de quebrantamento de coração, rasgando nossos corações para viver um evangelho verdadeiro? A gente reclama, e falo por mim, reclama da situação, reclama de pessoas ao nosso redor, de situações ao nosso redor, mas será que ainda está na hora da gente rever os nossos conceitos e começarmos a nos autoexaminarmos, como a gente deveria fazer na Santa Ceia? Como está o nosso coração, como está a nossa vida, aonde está o nosso direcionar? E pedir para Deus a orientação. Essa música que eu falei agora do Thales, ele fala muito claro isso. Por mais que eu tenha dificuldade, até anotei algumas frases, ele fala: o Senhor tem o tempo certo e o melhor está por vir. Quero tudo do meu jeito, mas Deus tem o melhor para mim. Nós temos que entender isso. Uma vez um pregador americano veio aqui na igreja, brasileiro que mora lá fora, e ministrou na minha vida o seguinte: até aqui você foi com as tuas forças, com os teus braços, com o teu conhecimento, com a tua sabedoria. Agora é eu que vou agir. Rapaz,
Pense, e coincidiu com época de crise, pensa 3 anos de Deus tratando na sua vida. De você querer fazer e o teu eu não dá para fazer. O teu agir não adianta mais. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, é que se a gente não colocar os nossos joelhos no chão e pedir sabedoria para Deus, com certeza a gente vai continuar pastando como todo mundo está pastando. E a igreja não é para viver como o mundo. Nós temos que ser luz lá fora, levar esse evangelho diferenciado, e nós temos que ser a diferença. É nesse momento de crise lá fora, que nós temos que entender que o nosso refúgio e fortaleza é o Senhor. Que Ele coloca embaixo das tuas asas, cuida da gente, nos restaura, nos renova, nos fortalece. E aí Ele transforma o nosso eu cada dia mais. E isso vai ser diferença no seu emprego, vai ser diferença na sua casa, diferença no seu lar. É o que aconteceu com a Fabiana. Vejo algo diferente em você e eu quero você. Mas pera, nem formada tá. Como é que vai dar aula? Mas Deus capacita. Deus dá sabedoria. Agora pergunta quanto tempo de joelho no chão ela teve. Quanto tempo de oração ela teve. Quanto tempo de oração a gente tem para poder alcançar e buscar e viver a essência do Senhor. A gente quer, infelizmente, nós estamos numa geração tão ruim, que a gente é uma geração fast food, né? Chega, pede e tem que entregar na agora. A criança é assim hoje. Quero tal coisa. Não, mas tem que esperar o vinho. Não, quero agora. Quero agora e chora e briga. Eu falo porque eu tenho 2 crianças. É a nossa na bênção, mas Deus, cadê? Cadê? Passa 1 ano, passa 2. Cadê? Cadê minha bênção? Eu vou na igreja, eu oro, eu busco, tomo Santa Ceia. E por que não acontece? Porque é o tempo dele. É a maturação dele, é o tratar dele, é o preparar dele para você. Porque com certeza, Deus não está preocupado com o teu emprego. Deus não está preocupado se você é uma excelente boleira, um excelente advogado, um excelente empresário, um excelente funcionário. Ele está somente preocupado em te salvar. Está simplesmente preocupado que a hora que as trombetas tocarem, você seja salvo. E será que nós estamos tão íntimos de Deus para escutar as trombetas e prepararmos para a volta de Jesus? Ou estamos vivendo o nosso mundinho mesquinho de problemas? Nós temos que entender e profundamente que temos que nos humilharmos, nos entregarmos. Como a palavra fala, rasgar os nossos corações. Quanto tempo você não faz um jejum? Quanto tempo você não tem um momento de oração só você e Deus? Ah, mas eu não consigo, é 5 minutos, é 2 minutos. Não importa. Começa com 2. Vai ser tão gostoso que você vai fazer 5. A hora que você está fazendo meia hora, 40 minutos. 1 hora. Mas não é o tempo, é a essência, é a troca de você com o Espírito Santo e Deus ministrando a tua vida. Esse entendimento que nós temos que ter, que não é só o pastor, ou os pastores, ou a equipe de liderança que tem que ter esse movimento, que já é, entre aspas, já é uma obrigação. Mas é nós, como os membros, sermos ministrados pelo Espírito Santo, sermos usados pelo Espírito Santo. A palavra fala aqui, no versículo 21, em chuva temporã e chuva seródia. E a chuva na Bíblia quer dizer derramar do Espírito Santo. E a hora que ela fala sobre chuva temporã, é aquela chuva forte, que fecunda as sementes, germina as sementes no solo, para que ela venha a florescer do outono, né? Ela venha a florescer e venha a crescer. E a chuva seródia é aquela chuva contínua para que ela possa dar os frutos, para que ela possa ser um novo avivamento. E esse momento, segundo a palavra, temporã, que é aquela chuva que fecunda, que gera, foi a primeira igreja. Nós temos que ser a chuva seródia, que é a segunda chuva, que nós temos que germinar, temos que nos dar frutos, para que a volta de Cristo venha rápido. O germinar já foi dado. Foi lá a primeira igreja de Atos, foi pregado o primeiro Pentecostes. Agora nós temos que entender que estamos na chuva seródia, aquela chuva contínua para dar o fruto, para gerar frutos. Será que nós estamos gerando frutos espirituais? Será que nós estamos levando a palavra de Deus e pessoas estão vendo nossa diferença e estão falando, eu preciso desse Deus? Ah, mas eu não consigo levar na minha igreja, ele está indo em outra, não tem problema. Desde que ele esteja numa igreja idônea, ele vá. Que a internet alcance outras pessoas, outros caminhos. Mas será que nós estamos tendo essa chuva seródia em nossas vidas para darmos frutos? Ou simplesmente estamos que nem aquela garoinha, né? Foi a garoinha e só suja o carro e
não adianta nada. Nós temos que entender que a chuva serôdia está descendo pela igreja. E infelizmente, a palavra de Deus fala que nos fins dos tempos a fé de muitos se esfriará. E eu clamo a Deus e todos nós temos que clamar para que esse esfriamento que venha na igreja não venha na vida de vocês. Nós estamos nos fins dos tempos, onde Jesus está batendo a porta, logo logo Ele volta, e não tem tempo de errar mais. Nós não temos mais tempo de brincarmos de sermos crentes, de sermos cristãos, de sermos qualquer coisa parecida, ou frequentador de igreja. Nós temos que começar a ser cristãos verdadeiros, imagem e semelhança de Cristo. E Cristo parava um bom tempo para orar. Ele buscava um bom tempo para ter comunhão com o Pai. Ele parava para escutar a voz de Deus e para falar: seja feita a tua vontade e não a minha. Será que nós estamos tendo esse tempo de: Senhor, ministra, vai falando, para onde eu vou? Qual o caminho que eu devo ir? Qual o caminho que eu devo seguir? Porque pelo nosso dia a dia, pela televisão, e o mundo está muito rápido, muito tecnológico, uma historinha acontece ali, já replica no WhatsApp, replica no Facebook, replica em um monte de canal, e a gente acaba se perdendo. Tanta informação, a coisa está muito rápida, em coisas de milésimos de segundos, tudo já está viralizado, já está espalhado. E essa velocidade nos faz querermos receber de Deus coisas rápidas também, coisas velozes. E Deus tem o tempo dele. Deus tem o ministrar no coração. E às vezes Ele não pode derramar profundamente coisas na sua vida, porque talvez você não esteja preparado para suportar o que Deus tem para falar, ou o que Deus tem para a tua vida. Infelizmente estamos criando, foi-se criado nas igrejas aquele crente mimimi, cheio de frescurinha, cheio de não me toque, não fale palavras assim. Eu quero palavras de bênção, quero palavras de profecia, eu quero palavras de vitória, eu quero culto de vitória, eu quero culto de bênção. Mas será que Deus não tem que tratar o nosso caráter primeiro? Será que não estamos precisando de palavra de exortação, para colocar a gente no caminho primeiro, para tirar as velhas vestes, as velhas manchas que temos em nossas vidas, para transformarmos em vestes adornadas, alvas como a neve? Eu acho que está na hora da gente começar a se humilhar, começar a viver um novo evangelho, um evangelho para a volta de Cristo, que não é um evangelho pregado pelo mundo, não é um evangelho de grandes profetadas que tem por aí, tem palavra de bênção, palavra daquilo, palavra de... E na verdade, cadê a essência de Jesus? Cristo não veio para trazer, e não morreu na cruz do Calvário, como nós vimos na última ceia, para sermos abençoados, para sermos prósperos ou somente abençoados. Ele morreu ali para recuperar um erro de Adão e Eva, para trazer salvação para a tua vida, para que um dia você possa ter direito a subir aos céus. E o que você está fazendo com esse direito? Trocando por um prato de lentilha? Trocando por bênção? Trocando por quero prosperidade? Eu tenho que viver o meu melhor. Aconselho você a procurar os últimos Novo Testamento e procurar os apóstolos, como João, Paulo, morreram enforcados, de cabeça para baixo, crucificados. Pedro, veja a história deles. Mas eles eram pregadores da palavra, viveram com Jesus, alguns deles viveram com Jesus. E por que passaram por isso? Porque Ele não veio trazer vitórias financeiras, não veio trazer para nós prosperidade, Ele não veio trazer para nós cura física, Ele veio trazer cura no espiritual, Ele veio trazer libertação, Ele veio te colocar no céu. E a hora que você entender isso, a tua vida cristã muda, porque aí Deus vai ter legalidade de usar a tua vida. Enquanto isso, vamos ser crentes medíocres. E medíocre, a palavra quer dizer mediano, comum, raso. Nós temos que ser cristãos extraordinários. Nós temos que viver o fora do comum. Uma vez eu trouxe essa palavra de uma reunião de liderança, de ordinário e extraordinário. E nós temos que buscar ser extraordinários. Não é viver o evangelho comum, não é viver o que está sendo pregado pelas igrejas que
estão na televisão, que infelizmente estão passando por escândalos, pastores líderes com escândalo, adultério, um monte de parafernália por aí. Leia a Bíblia. A Bíblia fala o seguinte: meu povo peca por falta de conhecimento. Não é só porque não vem na escola bíblica, mas é porque não lê a palavra em casa. E aí é fácil enganar. Uma boa eloquência, uma voz um pouco mais persuasiva, consegue enganar qualquer um. Consegue falar, viu? Está na palavra isso, isso, isso. Uma vez eu perguntei para um pregador, mas você lembra de todos os versículos? A gente fala um errado aí, mas não tem problema. Ninguém consulta. Mas é hora da gente consultar. É hora que a gente começar a ver que o que está sendo pregado lá fora condiz com a palavra de Deus. Porque é muito fácil. Eu tinha um professor de filosofia na faculdade de Direito que falava o seguinte: o ateu prova que é ateu pela Bíblia. O ateu prova que é ateu pela Bíblia. Por quê? Porque ele pega contextinho simples e põe o que ele quer. Eu prego que Deus só tem prosperidade pegando palavras de prosperidade na Bíblia. Mas eu esqueço de pregar salvação. Então é na hora de começar a ler a Bíblia, se interagir pelo nosso manual de vida. E não simplesmente colocar a Bíblia como debaixo do braço ou no smartphone e abrir e não ter vivência. Não ter palavras, não ter um experimento com a palavra de Deus. É a hora que a gente começa a ter experimento, começa a vivenciar a palavra de Deus, não por doutrinas ou vãs sutilezas, mas pela palavra digna do Senhor. E o Espírito Santo está na terra para nos revelar a palavra de Deus. E a hora que Ele te revela, Ele vai te orientar. Qual caminho você vai seguir? Qual a orientação que você vai seguir? E aí você vai ter grandes maravilhas do Senhor na tua vida. E Deus vai começar a te usar, vai começar a te orientar. E aí você fala, peraí, isso aqui está falando errado. Isso que está colocando aqui não está certo. Isso que está colocando aqui talvez não seja da forma correta. Nós temos que começar a parar de sermos esse tipo de crente que absorve qualquer coisa, né, o esponja, né? Pego tudo e aonde está me levando isso? Qual mudança de vida que você está tendo? Aí tem um monte de igreja morta, um monte de igreja se matando, se morrendo. Se morrendo é boa, né? Estão se deteriorando. Ah, mas está cheio de membro. Ótimo. Mas será que estão indo para o céu ou para o inferno? O tamanho, a quantidade é muito relativo com a essência da palavra de Deus. Uma igreja com... A palavra de Deus fala que onde 2 ou mais orarem em meu nome, eu estarei presente. Precisa de multidão? Não precisa. Nós precisamos de avivamento. Numa igreja desses dias da Lagoinha, teve um caso inédito, eu comentei com o Thiago isso daí. Eles levaram um pastor, acho que e ele é promotor do Lava Jato. E a hora que ele começa a ministrar e fala do que ele é, uma parte da igreja vai embora. Porque não concorda politicamente com isso. Nós temos que julgar o pregador. Nós temos que julgar, olhar para nós mesmos, como nós estamos como cristãos. Só olha no espelho. Será que suas vestes estão limpas e adornadas ou estão sujas? A ceia faz 2 semanas, 3 semanas atrás. 2 semanas atrás foi a Santa Ceia. Será que em 2 semanas suas vestes estão imundas, sujas? Será que suas mãos estão com marcas de sangue? É um pouco duro falar isso, mas nós temos que mudar nossas atitudes. Nós temos que parar de olhar para os outros e apontar o dedo, e você é isso, você é aquilo outro. E começarmos a olharmos, será que como nós estamos? Como eu estou como cristão? Quer vir é fácil, pode ir para qualquer pregador aqui. É fácil pegar prosperidade. É fácil trazer palavras de bênção, de vitória, mas é palavra verdadeira. Palavra de vitória é maravilhoso escutar. Mas isso daí complementa se a sua vida tiver bênção. Tanto que a palavra de repreensão do Senhor veio primeiro para depois trazer a palavra de bênção. E eu volto com essa palavra de bênção para nossas vidas. Essas palavras de bênção onde Ele fala que vai derramar chuvas e vai encher as nossas eiras, vai restituir o que foi consumido pelo gafanhoto. E que não mais seremos envergonhados. Ele fala isso no versículo 26 e fala no versículo 27. Que o meu povo não será envergonhado para sempre. Tome posse dessa palavra. Nós não vamos mais ser mais envergonhados. Nós não vamos passar mais por dificuldades. Nós não vamos viver miserando o pão de cada dia. Nós vamos viver o sobrenatural do Senhor,
transbordando transbordando de mosto e de óleo. As eiras se encherão de trigo. O que foi consumido pelo gafanhoto, pela locusta, e pelo purgão, e pela oruga, vai ser devolvido, vai ser restituído. Essa é a palavra para nossas vidas. Glória a Deus. Só que, rasga o teu coração primeiro. Se converte dos maus caminhos. Aceita o Senhor como único e verdadeiro Salvador da tua vida. E isso daí não é do boca para fora. Não é, eu aceitei a Cristo, não. É mudança de atitude. Não é rasgar as vestes, é rasgar o teu coração. Mas dói. Mexendo em coisas que talvez você acha que não são de Deus e não... Ora para Deus, pede para Ele consertar. Talvez você tenha ira no seu coração, talvez você tenha inveja, talvez você tenha alguma coisa que um dia foi machucado. Talvez você nem lembre, mas o teu consciente vai lembrar. O Espírito Santo pode te revelar essa noite. Ele pode tratar no teu coração isso daí. Mas isso daí não sai com qualquer coisa. A palavra de Deus fala aqui que dependemos de jejum, choro e pranto. Estou falando para ninguém chorar e entrar em pranto agora nesse momento, mas que essa palavra a gente venha a ruminar durante a semana inteira. Venha tratar na semana inteira nossos corações, para que ela venha a mexer com nossos dias. Como se fosse uma pedra dentro de caindo num riacho, num lago. Ela faz aquelas ondinhas. Que isso repercuta na tua vida até a próxima ceia. Vai repercutindo, vai tocando no teu coração até a próxima ceia. Se tiver alguma coisa para você pedir perdão nesse meio do caminho, alguma coisa que você lembra que você fez e talvez esteja de errado, trata isso. Para que você possa chegar na Santa Ceia e não tomar tomar a ceia do Senhor indignamente, mas ela possa tomar com as vestes limpas, adornadas, com as mãos limpas, não sujas de sangue. Porque nós podemos ser acusados de crucificar Cristo. Mas se nós pedirmos perdão, se nós nos humilharmos e nos colocarmos prostrados ao Senhor, com certeza Deus vai usar nossas vidas. E Deus vai entender, vai purificar o nosso coração e vai trazer algo sobrenatural para essa igreja, algo sobrenatural para a vida de cada um. A palavra que eu preparei era um pouco diferente dessa, mas eu sei que o Espírito Santo que conduz, ele traz algo novo e talvez coisa que a gente precisa escutar. Restaura o teu coração, restaura as tuas vestes, para que você possa ser digno de ser usado lá fora, porque aqui é fácil. Ser você bonitinho, você ser abraçar, beijar e ser amigo de todo mundo aqui, é maravilhoso. Mas vai lá fora. Vai onde todo mundo está falando em crise, falando em preocupação, em desespero. E você vai falar o quê? Não fala nada. Só ora. Deus vai agir. Você não tem que estar em conflito com pessoas do dia a dia, pessoas do mundo. Você tem que começar a entender que, às vezes, a nossa luta não contra a carne é contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Quando vier uma notícia que vem te abalar, que vem te deixar transtornado, que vem te deixar para trás, reflita, vá para um lugar tranquilo e ore a Deus e repreenda, que aquilo não é para a tua vida. E Deus vai usar, vai te agir, vai fazer coisas tremendas, como fez na vida da Fabiana. Uma faculdade renomada, que nem ela frequenta, antes de se formar, já chamar, já tem essa intenção, isso é extraordinário. Só Deus pode fazer. É algo diferenciado, por quê? Porque ela se propôs ser diferente primeiro, para depois Deus agir. Porque não é fácil falar de Jesus, não é fácil você abrir um seminário ou alguma coisa falando de Cristo, e Deus vai te abençoar, não é fácil. Ainda mais para quem não é uma pessoa pública de eloquência, não é um político. Ela primeiro foi usada, ela primeiro foi o vaso, e Deus pôde usar ela depois. E está colocando em patamares mais altos, que a palavra diz isso. Né? Tem coisas que nem o nosso coração, nem os nossos olhos ouviram, nosso coração sentiu, porque Deus tem preparado para nós. Já que está preparando para ela, está preparando para cada um de nós. Mas primeiro, deixa a gente ser usado. Primeiro, deixa ser tratado. Rasga o teu coração, se humilha. Você precisa ter momentos de comunhão e de refletir o teu dia a dia. Reflita com o Senhor. Não dê ouvidos a amigos, conhecidos, parentes. O máximo que eles vão ter é experiências do mundo.
experiências do dia a dia, mas a hora que você conversa com o Senhor, Ele sabe o que Ele pode, da onde Ele pode te agir, da onde Ele vai te dar forças, né? A palavra de Deus, ela fala em a história de Paulo, já para concluir. Paulo fala em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus falando para ele. De boa vontade, pois me gloriarei das minhas... Aí Paulo falando, de boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habitasse o poder de Cristo. Versículo 10 fala, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Ele sente prazer nisso daí, porque quando estou fraco, é então que sou forte. É essa palavra que nós temos que levar essa noite. Quando estamos fracos, estamos fortes. Se esse momento do que o Brasil está vivendo, de falta de credibilidade, de falta de dinheiro, de crise, de problemas, nós temos que nesse problema que nós estamos passando no Brasil. Nós somos fracos. Estamos com problemas? Estamos. Mas é aí que nós somos fortes. Porque quando somos fracos, é que a gente consegue dobrar os nossos joelhos e orar e clamar ao Senhor. E aí Ele vem com o nosso refúgio e fortaleza e nos traz a vitória em Cristo.